Boa noite, meus prezados fiéis, meus prezados ouvintes do canal 10 da TV Votorantim. Estamos tratando da Sagrada Escritura. E para o começo vamos ler um trecho de Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15. E o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Serás maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os descendentes dela. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. E a serpente procurará ferir o calcanhar do homem. No fundo, colocar o homem de joelhos. Ferir o calcanhar, isto é, fazer o homem se ajoelhar diante da serpente. Mas o descendente da mulher não deixará isto. Por isso ele morreu na cruz. O ser humano, como nós falamos ontem, o ser humano é o coroamento da criação. Um dia, o Filho unigênito do Pai iria se tornar humano, o homem-deus, perfeito, sem pecado, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Esse ser divino, Cristo, ele iria se encarnar, ser um de nós. Isto acontece quando o anjo Gabriel anuncia a Maria Santíssima que ela vai se tornar a mãe humana do Filho de Deus encarnado. Podemos então dizer que o ser humano foi criado à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem. Adão foi criado à imagem de Jesus Cristo, porque ele é o primogênito de toda a criação, conforme Colossenses 1,15. Em Cristo, todas as coisas foram criadas, tanto os anjos como os seres materiais foram criados. Ele é antes de tudo e tudo subsiste nele. Cristo é o modelo de todas as coisas. Desde toda a eternidade, o Filho eterno do Pai foi gerado pelo Pai eterno e serviu de modelo para todos os seres. Em cada ser existente do universo está uma perfeição de Cristo. A beleza, a existência, a vida. Por isso devemos respeitar cada ser do universo como cópias da grandeza do Verbo encarnado. Cada ser do universo é uma cópia do Verbo encarnado. Eu pego, por exemplo, uma flor, uma rosa, perfumada, aveludada, colorida, linda. Pego, naquela rosa está uma perfeição do Verbo de Deus, está uma perfeição de Cristo. Aquela beleza representa um pouco a beleza de Deus, a beleza do Filho de Deus, do Verbo. Porque, como diz a carta aos Colossenses,
diz assim: tudo foi criado por Ele e para Ele. Todas as coisas foram criadas, tanto os anjos como os seres materiais foram criados. Ele é antes de tudo e tudo subsiste nele. Tudo subsiste nele, é o modelo de tudo. Num animal está um pouco da perfeição de Deus. É uma criatura. É alguém que Deus tirou do nada. Por isso eu devo respeitar. Ser cristão é respeitar cada criatura, desde o ar até a água, desde a flor até a árvore frutífera, desde os animais até os seres humanos. Toda a criação canta as glórias de Deus. Toda a criação é um hino de louvor ao Criador. Que coisa bonita, né, minha gente? E, infelizmente, nem sempre o ser humano levou a sério isto. Nem sempre o ser humano levou a sério esta beleza da criação. O que nós já estamos continuando, o que nós já poluímos do ar. Daí está a camada de ozônio, que está diminuindo. O que de nós já poluímos as águas, os rios, os mares, as fontes. Como o homem fica desesperado quando não chove, quando não tem água. Como São Paulo ameaça de parar sem água. Em todo lugar, sem água não pode continuar existindo. O ser humano é mais de 80% de água. Sem água ele não subsiste. Tudo é criação de Deus. O universo é um grande hino de louvor escrito na natureza, escrito na beleza das obras de Deus. É um hino, como diz o Salmo 19, é um hino, nós não escutamos a sua voz, mas vemos a sua maravilha. O céu canta a obra de Deus e o firmamento provoca a sua beleza. Que coisa linda! O hino em louvor ao Criador. Sabe, de vez em quando eu gosto, quando posso, eu gosto de ficar olhando para a natureza, para meditar exatamente como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Porque se a natureza é tão linda, tão bacana, tão maravilhosa, muito mais é aquele que a fez. Meus irmãos, ainda continuando, o livro do Gênesis fala também do pecado do ser humano. O homem e a mulher decaíram da altura em que o Criador os havia posto. Deus tinha colocado o homem e a mulher num jardim de delícias, onde eles tinham que trabalhar, eles tinham que cultivar. Nós vimos lá, nesses dias, que Deus colocou o homem no jardim para o cultivar, para o trabalho, para cuidar. Mas um trabalho feliz, gostoso, para o homem não ficar inútil, para não ficar vadiando. Mas o homem achou que era pouco. Deus fez a mulher para o homem e eles acharam que era pouco, os dois eram poucos. Deus tinha feito os homens para viver para sempre e eles acharam que era pouco. Deus, nós percebemos, né? Logo depois do pecado, Deus vai conversar, Deus vai andar no paraíso. Eles tinham a amizade de Deus, Deus presente na vida deles. Eles acharam que era pouco.
Quando a serpente vem e diz que Deus é mentiroso, eles acreditam na serpente. Eles acreditam. Não, Deus está mangando de vocês. Deus está enganando vocês. Ele sabe que no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês serão iguais a Ele. Aí está, a serpente toca no ponto vital do homem, querer ser igual a Deus. E até hoje, o homem quer ser igual a Deus. Até hoje. Muita gente, hoje, no mundo de hoje, pela ciência, e a nossa ciência ainda é muito limitada, ainda está muito lá atrás ainda, o homem diz, a ciência vai acabar com Deus. Deus não é necessário mais porque a ciência completa o homem. É o pecado original. O homem querendo ser igual a Deus, não precisar de Deus. Então, o pecado faz com que o homem e a mulher decaiam da altura em que o Criador os havia posto. Deus os tinha colocado num trono. O paraíso era um trono de glória. O ser humano, o homem e a mulher, eram senhores da criação. Todos os animais estavam a seu serviço. Todos os frutos estavam ao seu serviço. Tudo estava a serviço dos homens. Mas os homens tinham que ter consciência que eles estavam a serviço do Criador. Que acima deles existia o Criador. É o que o homem não gosta de aceitar. Até hoje. Sabem que nós ainda continuamos construindo torres de Babel? Continuamos. Grandes construções no mundo que no fundo dizem que querem se igualar ao Criador. Nós continuamos ainda criando torres de Babel. Grandes construções. E olha, o próprio homem coloca estas construções em xeque. As torres gêmeas, que era o símbolo do poderio americano, do capitalismo, aqueles terroristas destruíram. Destruíram sem bomba, com o próprio avião em que eles estavam. O próprio homem destrói a construção do homem. Pois bem, o ser humano, o homem e a mulher, estavam no paraíso, que era um trono, mas não ficaram satisfeitos. Quando veio o tentador, eles escutaram mais a serpente do que ao Criador. Aliás, Jesus Cristo chama o demônio de pai da mentira. Por quê? Porque ele mentiu desde o início. E o pior é que nós, seres humanos, às vezes acreditamos na mentira do tentador e não acreditamos na palavra de Deus. Isso que é pior. Nós deixamos de lado a palavra de Deus e vamos na tentação. Vamos seguir a tentação. Por isso decaíram do seu trono e passaram a lamber o pó, como a serpente. Aliás, a serpente nos tornou iguais a ela, lambedores de pó. Quando o homem peca, quando o homem se afasta de Deus, só lhe resta lamber o pó. Só lhe resta lamber o pó. Do pecado vieram todos os males. Todos os males. Do pecado vieram a morte. O dia em que dele comeres, morrerás. Vieram a morte. Vieram as doenças. Vieram as doenças. E vêm até hoje as doenças. E a nossa medicina não tem resposta para todas as doenças.
Quando descobre-se a cura de uma doença, vem outra. Agora mesmo, o estado de São Paulo atacado pela epidemia de dengue. Isto prova para nós que nós somos frágeis, somos fracos. Do pecado vem a morte, vem a mentira. Aliás, a mentira já começa no paraíso, né? Começa no paraíso. É interessante que quando Deus diz a Adão por que ele pecou, ele joga a culpa na mulher. No fundo, Adão joga a culpa no próprio Deus, porque ele diz, a mulher que tu me deste como companheira, quer dizer, olha, se você não tivesse me dado esta mulher, eu não teria pecado. Quer dizer, joga a culpa em Deus. Aliás, a humanidade vive sempre de jogar a culpa uns nos outros. Por que houve guerra? Porque a nossa situação, o nosso caso, a nossa linha política era verdadeira, do outro é errada. Então nós vamos guerrear, vamos matar. A própria política, nós vemos, nem sempre é muito verdadeira. Nem sempre. Por quê? Porque a gente gosta de enganar desde o Éden. Do pecado veio também o orgulho. Eu quero ser igual a Deus. O ser humano que quer ser melhor do que os outros. Orgulho. O orgulho é o grande pecado do demônio. Eu quero ser igual a Deus, eu quero ser adorado como Deus. Orgulho. Até hoje, a raiz de quase todos os males está no orgulho humano. Dizem, em brincadeira, que diz que o orgulho morre 1 minuto depois da nossa morte, né? De tanto que ele é forte em nós. Do pecado veio o sofrimento. O sofrimento. Cristo sofreu por nós. Ele que não tinha pecado, mas se fez pecado por nós e sofreu. Do pecado vieram as dores, os assassinatos. Já logo no capítulo 4 de Gênesis já aparece o fratricídio. Irmão matando irmão. Caim matando Abel. De ciúmes, de inveja. O homem se coloca acima da mulher. Nas culturas antigas, a mulher era pouco mais que uma escrava. Ou em algumas culturas ela não passava de uma escrava. Uma escrava que gerava filhos para o Senhor. O homem se coloca acima da mulher em muitas situações. O mais forte escraviza o mais fraco. Olhando para a história da humanidade, a gente vê tantas barbaridades, né? Tantas barbaridades. Na cultura hebraica, quando Adão e a mulher percebem que estão nus, o que significa isso? Que estão despojados, perderam tudo, não são ninguém. Por quê? Quando havia uma guerra, no passado, quando havia uma guerra e um partido, um lado ganhava e reduzia os perdedores à escravidão, uma das coisas que se fazia no passado era exatamente tirar a roupa daqueles que foram reduzidos à escravidão, para dizer para eles que de agora em diante eles não eram nada, nem roupa eles não podiam ter. Todos, homens, mulheres, crianças, eram transformados em nus para dizer que não tinham mais dignidade. Então, a escravidão é um dos males do pecado.
um dos males do pecado. As guerras. O ser humano pratica a violência, e daí vem o dilúvio, que foi a destruição da humanidade pré-diluviana. Só Noé e sua família agradaram a Deus e ele o salvou do dilúvio. Com Noé começa uma nova experiência na caminhada humana, até chegar a Abraão, o amigo de Deus. Em outros programas, nós iremos continuar. Iremos continuar com Abraão. Com Abraão. E com Abraão vai começar o levantamento da humanidade. Vai começar o caminho para o Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, de acordo com a genealogia, é filho de Abraão, é descendente de Abraão. Nós vamos continuar numa outra oportunidade, daqui a um mês, quem sabe. Meus queridos, obrigado por esta semana. Que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe. Senhor Jesus, que esse nosso trabalho nesta semana possa ter servido para o crescimento do vosso povo. Que o nosso trabalho possa ter indicado para o nosso povo o que é a palavra de Deus. Esta palavra maravilhosa. Essa palavra que se reflete na criação e no ser humano. E a todos vós que estáis em vossas casas, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça agora e para sempre. Amém. Para encerrar, eu vou ler só um trechinho do Salmo 117. Nações todas louvai o Senhor, povos todos glorificai-o, por seu amor tão grande para conosco e pela fidelidade do Senhor que é eterna. Aleluia. Meus prezados filhos em Cristo, meus prezados irmãos e irmãs, que o Senhor vos acompanhe e esteja nas casas de cada um de vocês. Amém.